Olá, eu sou a atriz Natália Duarte, da Companhia Saúde do Grupo Teatro 5 e também estou na TV Relacionamento. Olá, seja bem-vindo à TV Relacionamento, programa Noci Santos Talks. A gente falando aqui de CEO na era da IA. Tecnologia, comunicação e a responsabilidade de não terceirizar o humano. Para falar desse tema, eu estou recebendo aqui, dou as boas-vindas para Emerson Tchotchorovski. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Esse tema vai dar pano para manga, tenho certeza. Porque a gente está hoje falando de inteligência artificial que está mudando processos, mudando o jeito de trabalhar, tem uma expectativa muito grande, isso acelera, isso provoca medos. Então, Emerson, eu quero trazer esse tema aqui para deixar que a gente está falando de CEO, quem está no comando, como é que está lidando com as pessoas, né? Mas antes da gente falar especificamente do tema, quem é você? Bom, eu digo que eu sou um viajante, né, que está sempre em processo de mudança e sou economista de formação. Esse mês de janeiro, completei, depois de sair de um currículo de multinacional, faz 35 anos que eu presto consultorias e 30 anos que eu comecei com a história do coaching aqui no Brasil. Nossa, que história! Pois é, e isso daí me deu um repertório muito grande, inclusive pelo fato de eu trabalhar também com planejamento estratégico na área de consultoria. Isso acaba dando uma visão muito mais ampla da coisa. E também me ajuda no próprio processo de mentoria, né? Com esse tanto de tempo que eu tenho trabalhado, hoje eu tenho focado muito na questão de mentoria para C-Level, né? Porque é um pessoal que está com muita ansiedade, né? Nesses tempos turbulentos. É o mal do século. É o mal do século. E agora mais agravado ainda com essa história da IA, que ela não é bem compreendida e a gente não sabe onde é que vai dar. Então tem um ponto de interrogação aí que eu diria que a gente está na hora da gente pegar essa bola, fazendo a metáfora do futebol, é a hora de pegar a bola, pôr no chão e ver para onde é que a gente vai jogar. Precisa ir com calma, porque tem gente que está muito ansioso com isso daí. Uma das coisas que a ansiedade traz, você acaba criando cenários ameaçadores e isso gera medo. E o medo muitas vezes é paralisante. E, por incrível que pareça, não dá para a gente parar. Não tem como. Eu vejo assim, é um mix de esperança com medo. Porque a esperança de facilitar a vida da gente, que tem um lado da IA que é isso. E o medo o que será de mim quando a IA fizer o que eu faço? Isso daí que é um grande aspecto. Quer dizer, eu posso estar errado, eu não sou futurista, né? Mas é a minha análise, conversando até com futuristas, né? Eu acho que a IA, ela entrou numa questão de que virou hype, né? Então as pessoas elas são obrigadas a falar que elas não estão usando a IA, os chats, né, usuários que tem aí, como um buscador do Google. Elas precisam estar por dentro da história, senão elas estão por fora. Mas eu acho que está faltando, antes de mais nada, conhecimento, né? Outro dia eu fiquei sabendo aí que um grande banco de investimento que nós temos aqui no Brasil, ele propiciou um dia chamando C-Level, né, para explicar o que é esse diabo dessa IA e de que maneira que pode ser aplicado, até onde ela vai e até onde não vai. E eu parto aqui por um processo, Nocilene, que eu diria o seguinte: eu tenho muito claro na minha cabeça que a IA é uma ferramenta apenas que vai nos ajudar. Agora, os nossos dilemas humanos, que aconteciam antes da IA. A IA é um evento novo, né? No sentido do que ela vem produzindo no mundo, né? Lógico que a IA, se a gente voltar, ela vai para 1955, né? Por aí, né? A primeira IA. É a primeira IA. Mas do ponto de vista de como foi colocada, né, através das big techs e tudo mais,
ela tem muito pouco tempo, né? É uma revolução que aconteceu pós-pandemia, né? Exato. E até aí, os nossos dilemas humanos estavam colocados. E não mudou nada. Os dilemas estão aí. Ao contrário, até, o que eu vejo é que a IA está acelerando, né? E pondo na parede esses dilemas que a gente tinha antes de IA. E que a IA, ela pode ajudar, mas a gente não pode delegar para ela a capacidade de resolver os nossos problemas humanos, né? Vai ajudar para burro. Eu não sou contra a tecnologia, não. Muito Nem pelo pensar. contrário. Não, e eu uso IA diariamente para fazer pesquisa, para me ajudar em artigos. E tem uma coisa muito interessante. Eu tenho utilizado, inclusive, a IAs diferentes, e o que é muito interessante é como, por exemplo, vamos dizer que eu tenha um artigo que eu desenvolvi a partir do meu conhecimento, das minhas premissas, e eu fui buscar As experiências. as minhas experiências, é assim que eu escrevo. Inclusive eu nem escrevo, eu começo a conversar com Agora a você IA, bate né? papo, já Eu bato virou uma papo, amiga. já virou uma amiga, eu bati um papo e ela já vai sabendo como é que é o meu modo de pensamento. Eu tenho lá colocado os meus livros que eu escrevi e tudo mais. Mas o que é muito interessante é que eu comecei a fazer uma coisa agora, que é pedir para uma IA criticar o artigo feito pela outra IA. Uau! E é muito interessante. Então você pega, eu vou dar os nomes aqui, eu faço uma coisa pelo ChatGPT. Certo. E eu pego para o Claude fazer uma análise crítica. E depois, eu ainda pego o resultado do Claude e volto para o ChatGPT e ele fala, não, algumas coisas têm razão, outras não. Olha só. Né? É então, como a gente, é uma discussão entre... É uma discussão, entre né? cabeça, entre mentes. E eu estou criando um boarding, né? Vamos dizer, de conselheiros, só que eu não delego a minha decisão de que é que vai ficar. A decisão é tua. Né? O que não vai, onde é que eu vou abordar, e inclusive eu puxo a orelha delas para dizer, isso não sou eu, isso eu não penso assim, isso não é meu estilo, eu odeio esse estilo que você coloca. Tem uns 30... papo sério. É um papo seríssimo. Dos 30 dias para cá, eu tenho, inclusive, discutido muito com o ChatGPT e eu falo, eu não sei mais o que eu faço para você não colocar determinados padrões que eu abomino. Né? Eu não gosto, não é o meu jeito, corrija isso. Aí ela vai, desculpa, eu vou agora colocar no seu estilo. Isso é fantástico. Eu adoro esse jeito de ser, porque você está conversando com a IA como se fosse com outra pessoa. Agora imagine o impacto que seria você discutir comigo, com esse tom que você está falando, que iria virar essa conversa, né? Ia poder virar um mimimi aí, mimimi, porque a gente tem esses sentimentos, o que é diferente. A gente discute com a IA no nível altíssimo. E ela consegue dialogar com a gente e no final você chega no texto que você queria, que tem a tua voz. E aí tem uma questão que eu quero pegar e aproveitar o gancho. A IA, eu posso falar o que for para ela não se incomoda porque ela não tem emoção. Não tem. Então eu posso ser duro com ela não vai ficar com mimimi para mim. Então, essa que é a grande diferença. Essa que é a Agora, grande se eu falar alguma coisa para alguém, aí o negócio começa a complicar. É verdade. Então, trazendo aqui para o mundo corporativo, a gente está vendo aqui, você que está no mundo corporativo como consultor, como mentor, e trazendo a IA para as empresas. Então, tem muita gente que pensa logo na tal da produtividade, na velocidade e redução de custos. Na tua visão, qual é a grande responsabilidade desse CEO, do líder máximo, quando ele está nesse cenário? Eu acho que a primeira questão é que o CEO ele precisa estudar um pouco e entender mais profundamente o que é a IA, o que ele pode trazer e esperar dentro da empresa. Eu acho que é um momento, inclusive, Nocilene, muito sério, que o CEO, inclusive, ele precisa ser o grande sponsor de trazer isso para o conselho de administração. Concordo. O conselho de administração, ele tem que estar muito ciente daquilo que é possível, né? E até onde que isso vai. Agora, sem sombra de dúvida, a IA do jeito que está posta e pelo preço que está posta, a gente tem um ganho muito forte
né, de análise, de entrega de análise de dados, de entrega de dados, de coleta de dados, de buscar referências novas, trazer perspectivas. Agora, outro dia eu estava comentando, né, a IA não tem eureka. Não tem, né? Ela não tem eureka. Isso daí é tipicamente humano. E as soluções que a gente tem muitas vezes, que a gente busca, principalmente quando a gente pega aquela turma dos engenheiros, né? O pessoal de TI, tem-se um modelo que eu chamo isso já há muito tempo, desde que eu escrevi meu primeiro livro, que foi editado lá em 2005 e hoje continua válido. Eles têm um modelo muito construtivista. Então, para você solucionar determinados problemas, você começa a montar uma equação. Eu tenho um exemplo muito interessante de um grupo que, inclusive, infelizmente eu perdi, tinha ainda na internet, que era um grupo que estava voltado para desenvolver estudos em cima de sonhos de executivos dentro do mundo corporativo. Quer dizer, o que esses caras sonhavam à noite, né? Sonho sonhado. Sonho sonhado mesmo. Então, o que acontecia? Teve um caso muito emblemático, que uma grande empresa multinacional estava com um grupo de engenheiros estudando uma busca de redução de custos dentro de uma unidade industrial, um negócio bem concreto, bem pragmático, e eles não chegavam a uma conclusão. Até que um deles que participavam desse grupo, que era formado por mais ou menos 10 engenheiros técnicos, ele um dia acordou no meio da noite, correu para a sala de jantar que ele tinha e começou a escrever tudo que ele tinha acabado de sonhar, para não perder nada. E o que aconteceu? Ele chegou no dia seguinte, chamou todo mundo, fez uma reunião e falou, olha, a nossa solução está aqui. E todo mundo ficou assim, mas escuta aqui, como que você chegou a essa solução, sendo que você nem tinha colocado algumas premissas dessa solução? Ele falou, não, eu sonhei simplesmente. Ou seja, ele teve uma entrada no inconsciente dele, que se a gente for trazer isso para meditação ou para o mindfulness, né? Uhum. O que a gente tem? A gente tem um conceito de gaps entre pensamentos. E a meditação, ela traz como objetivo você ampliar o gap e diminuir o pensamento. Exato. Porque mesmo você meditando, você não para de pensar. E é nesses gaps profundos que estão, às vezes, as eurecas e as grandes soluções. Isso a IA não tem. A IA não tem eureka, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E a IA, ela não vai fazer leitura de nuances, né? Ela pode até perceber tom de voz, ela pode perceber hoje num teclado se eu estou com raiva ou não é? Agora, o CEO, ele precisa ter muito claro qual é a dimensão daquilo que ele vai utilizar da IA para poder ganhar musculatura, ganhar tracking, capacidade de resposta, agilizar processo, reduzir custo. Agora, a responsabilidade humana do CEO, que continua sendo a mesma do que antes do advento da IA, ele não pode fugir, que é a questão de transmitir segurança psicológica, de conseguir pegar nuances, de conseguir pegar a individualidade de cada líder que ele está lidando com, porque cada um tem um modelo e a gente não pode partir pura e simplesmente de probabilidades, né? Isso é de convivência, a gente aprende a entender o outro. Exatamente. Então, isso não pode ser delegado nunca. Então, como. eu acho que o CEO tem a responsabilidade de desenvolver, junto com o Conselho de Administração, né, as diretrizes básicas de até onde vai e até onde não vai, para ele não perder a humanidade. Exato. Porque se ele insistir muito nisso, ele vai acabar sendo substituído por um agente de IA para atender o cargo dele de CEO. Já pensou? Pois é. Então... E aí que você costuma dizer, que eu escuto sempre você falar que o CEO não pode terceirizar o humano. Que exatamente está incluído nesse humano, neste caso, né? Que não pode ser delegado, você acabou de falar, ele não pode simplesmente transformar ou se tornar, ser substituído por uma IA, o cargo dele.
Uma coisa, por exemplo, que é extremamente humano, que nós falamos aqui já de segurança psicológica, o que não pode ser substituído, por exemplo, é uma questão de feedback. Ah, não dá mesmo. Pois é, porque é cheio de nuances, não é, Nocilene? A IA pode até dar um feedback, mas ele não é com a forma como nós percebemos. Não, e outra coisa... Pergunta e resposta. É pergunta e resposta e ponto final. Você não consegue pegar as entrelinhas, né, de uma conversa. E, por exemplo, este caso aí de dar feedback, o grande problema que eu encontro nos CEOs, inclusive, é o medo e o despreparo de dar feedback. Porque hoje a gente encontra uma situação que o indivíduo está carregado e ainda se tem aquela coisa de entregar feedbacks no final do ano para poder juntar no aspecto de avaliação de desempenho para ter o bônus que o liderado vai receber no final do ano. Então, quando chega no final do ano, que a cabeça está cheia, com planejamento estratégico, com perspectivas de futuro, o que eu vou fazer, ele está super atarefado, o CEO, aí ele acaba tendo que cumprir uma tabela de tempo, né, que ele acaba fazendo feedback de qualquer jeito. E eu tenho experiência disso, eu já treinei dezenas de CEOs para trabalharem, darem feedback, inclusive em situações muito graves, onde, por exemplo, dar feedback para um vice-presidente poderia representar esse vice-presidente naquele momento ir embora da empresa e ele perdeu um grande talento. Ou agora eu estou sabendo de um outro caso, né, que tem um CEO, que na verdade é o empreendedor, que está querendo implantar um processo de bônus, né, e de participação, porque ele está querendo segurar um diretor dele que ele não sabe mais como segurar. Meu Deus, isso então, veja, é um dilema. Esse é um dilema É um forte. dilema, e buscando um modelo de participação em lucro que vai envolver muito mais pessoas, então precisa ter essa sensibilidade. Então, o CEO, ele tem um problema muito sério que eu sempre debato nesse aspecto. Ele é muito solitário. Ele não tem com quem dividir as suas fragilidades. Não tem. Ele tem que ter um mentor perto dele. Pois é. Alguém que é neutro, alguém que escuta. Exatamente. E que muito mais do que trazer soluções, é a possibilidade de ele ter uma área onde ele tem absoluta segurança, né? E que ele possa ser provocado a pensar de cenários diferentes. Com certeza. O mentor, ele não tem responsabilidade de chegar lá e entregar. Não deve. O mentor também, você também é mentora. Nós não somos uma IA para entregar todas as respostas, muito pelo contrário. O que a gente faz é provocar a pessoa. E, logicamente, com o repertório que a gente tem, né, de tanto tempo, você pode provocar, pensar cenários diferentes que você já vivenciou e ver se aquilo faz sentido ou não. Porque aquele pressuposto da PNL que a gente conhece tão bem, dentro de nós tem todos os recursos, todas as respostas que nós precisamos. É aquele tal sonho lá do cara que eu te falei, Exatamente. Que ele sonhou e veio com a resposta pronta. Com a resposta, exatamente. Então, como mentor ou coach, a gente amplia o espaço para ele pensar melhor, mas a resposta sempre sempre dele, né? Dele. Emerson, olha, o tempo passa tão rápido que a gente está aqui, essa conversa poderia esticar mais e já deu o nosso tempo aqui. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a nossa audiência a respeito disso, como que ela deve lidar com essa IA, não precisa ter medo, tem que ter a coragem, não é mesmo? Deixa uma mensagem para ela e os teus contatos, como é que as pessoas te encontram? Ok. Bom, a minha mensagem é a seguinte, se a gente está com medo, a gente tem medo porque a gente tem medo do desconhecido. Então, seja para você CEO, seja para você em qualquer cargo, né, que você tem dentro da empresa, e está com esse receio da IA, esse receio de ser substituído, né, a primeira questão é, conheça essa IA, converse com pares que você tem realmente a possibilidade de discutir e até ver até onde vai. Porque tem muita essa história do hype hoje, né? Então tudo vira hype. E até dentro desse mundo da IA, tem muita gente que é contra o hype da IA. Né? Eu mesmo estou tendo contato com pessoas que são
tecnólogos, conhece a IA por dentro e muitas vezes ela não se aplica a várias situações que as pessoas estão temerosas. Conheça mais, amplie o seu conhecimento. Não põe a cabeça debaixo do tapete. De jeito nenhum. Essa que é a ideia. E quem quiser contratar comigo, a maneira mais fácil, eu estou lá no LinkedIn, é Emerson Tchotchorovski, é fácil de achar. E eu tenho a maneira mais fácil que eu atuo hoje é via WhatsApp, porque se telefonar, se não tiver no meu catálogo de endereço, não vai conseguir falar comigo. Então é o 5511 98484 2600. Emerson, tem um tema que eu vou te dar um minuto para você falar desse tema, que ele é importantíssimo, que é sobre o movimento equilíbrio, que outro dia eu vou querer que você volte aqui só para falar desse tema, mas só dar uma pincelada, o que vem a ser o movimento equilíbrio? O movimento equilíbrio, a gente está co-criando esse movimento com uma série de profissionais e o objetivo é ele se tornar um hub, né, com várias alternativas para soluções que envolvam a questão de qualidade de vida, gerenciamento de estresse, saúde mental, uma liderança que coloca o humano na frente e também da gente colocar de que maneira que a IA ela vai poder nos auxiliar em todos esses territórios que a gente está atuando. Então, eu estou trazendo gente da pesada para co-criar isso. Nós estamos agora num processo de lançamento, estamos indo devagarinho, e que vale realmente a possibilidade de a gente fazer um podcast para falar mais do movimento equilíbrio. Vamos ter muita novidade pela frente. Eu te agradeço demais. Falei aqui com Emerson Tchotchorovski, com esse tema maravilhoso que a IA é um advento, é uma novidade que chegou, quer dizer, a gente fala novidade, mas ela já existe há muito tempo. A questão é que agora democratizou o uso. Mas eu prometo para vocês que vou trazer o Emerson aqui de novo para aprofundar um pouco mais desse tema. Falei com ele, aqui eu sou Lucilene Santos, Luci Santos Talks. Muito obrigada, Emerson. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição para falar com você.